Estaremos de olho, assim como estamos de olho nos golpes aplicados aqui no Brasil. Revelou o bastidor, né, Pedro? Porque a gente sempre traz aqui no Novo Dia vários golpes que são aplicados aqui no Brasil. E aí teve um levantamento do jornal Folha de São Paulo, da Datafolha, perdão, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E esse levantamento lista os principais tipos de golpe aplicados aqui no país. Para você ter uma ideia, só com o Pix, esses golpes já trouxeram mais de 25 bilhões de reais de prejuízo. Como esses criminosos agem, Pedro? Pois é, prejuízo inclusive nos últimos 12 meses, né? Há muito mais agora no mês de agosto, antes desse período, enfim, é um desfalque bilionário na população brasileira. E há, Carol, várias críticas por parte dos especialistas de segurança pública sobre as estratégias das autoridades brasileiras para poder tentar lidar com esses golpes, porque uma das formas que esses criminosos agem é dentro dos presídios. Os golpes são aplicados por telefones celulares que os bandidos têm acesso dentro dos presídios. Mas, para além disso, você tem, por exemplo, a obtenção de dados sigilosos de pessoas como eu e você, que são comercializados por empresas ilegais que acabam vendendo a nossa privacidade, e isso é usado pelos criminosos. Também obtém vazamentos de dados para poder aplicar os golpes. Então, para a gente poder explicar quais são os principais golpes aplicados no Brasil hoje aqui, eu trouxe um a um os golpes, quantos por cento das pessoas ouvidas já foram vítimas desses golpes e também qual é o impacto médio, o prejuízo médio para cada pessoa que sofre um golpe como esse. E como se proteger, né, E como se proteger. A gente vai falar deles todos depois, o que há em comum em termos de serviço, né, para as pessoas se protegerem. Golpe da maquininha é muito comum, é aquele que acontece muito no carnaval, quando você tem um ambulante, você passa o seu cartão na maquininha, ele te dá um outro cartão. Ele já pegou sua senha ou por aproximação e vai usar o seu cartão. Ou então a maquininha está com a tela quebrada, você não consegue ver. Você não vê o valor. Ele coloca um zero a mais no valor. Ou então um sujeito que é motoboy, leva uma maquininha falsa para te cobrar uma pizza, por exemplo, que você pede na sua casa. Enfim, esse é o golpe mais frequente de todos eles. 41% das pessoas já passaram por isso e um desfalque médio, um prejuízo de R$ 1.142 levantado pelo Datafolha e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As fraudes em cartões, que são golpes um pouco mais elaborados, elas já atingiram 34% das pessoas e esse de todos é o golpe que tem um maior prejuízo, R$ 1.702. Isso, por exemplo, tem a ver com aqueles cartões que são clonados, né? Quando você tem o seu cartão clonado, às vezes você não fez nada, não teve nenhum ato ali que te colocasse em vulnerabilidade, mas você acabou tendo o cartão clonado. Esse, de todos eles, é um dos golpes mais fáceis de você reaver o dinheiro, porque você tem um contato direto com o banco e o banco precisa fazer essa reparação, né, quando apontado. O boleto ou Pix falso atingiu 30% das pessoas, um desfalque de R$ 1.470 quando você recebe, por exemplo, uma cobrança de um órgão que não tá te cobrando, é algo feito pelos criminosos para poder te enganar. Ou você vai fazer um Pix e alguém coloca um QR Code na frente do QR Code. Isso é muito comum em alguns lugares. Você tem, por exemplo, você vai pegar um carro por aplicativo ou vai comprar alguma coisa numa lanchonete que recebe por Pix, o sujeito põe um QR Code falso ali na frente para você fazer o Pix para o lugar errado. Então, são exemplos desse golpe que tem um desfalque médio de R$ 1.470. O celular clonado, que não é exatamente uma clonagem, mas aqui o Datafolha e o Fórum consideram quando você tem o seu número sequestrado por alguém, já atingiu 29% da população com R$ 699. E aí, entendo eu que, respondendo à pesquisa pelo questionário aplicado, também entram aqueles casos em que uma pessoa com um número X, diferente do seu, pega a sua foto do WhatsApp ou do Facebook, se passa por você para pedir dinheiro para alguém. Tem um caso recente de uma amiga minha no Rio de Janeiro, que fizeram isso com ela e ela mandaram mensagem para a mãe dela dizendo: oi mãe, aqui é a Maria Eduarda, então eu preciso da sua ajuda porque eu preciso de R$ 4.000 para pagar um curso. Você faz essa transferência para mim? A mãe dela foi lá
e fez a transferência. Não era ela, era o bandido, mas como ela perde o telefone, já foi roubada várias vezes e tal, a mãe acabou sendo vítima desse golpe. Vamos para a próxima tela, que a gente vê os próximos golpes aqui dos mais frequentes no Brasil. E aqui a gente começa já na sequência, tá, Carol? Porque a gente está indo do mais prevalente para o menos. Dados vazados, ou seja, quando você tem alguma informação sua, alguma imagem sua, algum dado seu que é disponibilizado na internet de uma forma criminosa, 25% das pessoas é um golpe que tem um desfalque um pouco menor, R$390. Invasão de redes sociais, quando você tem, por exemplo, alguém que sequestra a tua conta no Instagram e começa a colocar aquelas promoções nos stories. A gente trouxe um caso, inclusive, aqui. É isso, vendo televisão, vendo micro-ondas, ar-condicionado com um preço muito baixo e as pessoas fazem aquele Pix. Esse golpe aqui já atingiu 28% das pessoas, R$434. Notas falsas, desses todos o golpe mais antigo, mais rudimentar e que está caindo em desuso, mas já atingiu 18% das pessoas. Isso porque, obviamente, a pessoa responde ao longo do último ano, o que pode ter acontecido e tal. E de todos eles é o golpe que tem menos lucratividade para o bandido. Talvez por isso também ele esteja caindo em desuso. E ele é muito vulnerável, porque o sujeito está lá pessoalmente com a nota falsa, né? Então ele está muito mais exposto do que se ele estivesse aqui, por trás de um computador. E por último, os produtos fantasma, que atingiram 17% das pessoas, R$453. E esse, por exemplo, foi o golpe que foi aplicado, segundo a polícia, pelo Nego Di, lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, vendeu uma coisa que não existia, nunca chegou na casa das pessoas e aí as pessoas acabaram sendo desfalcadas. Lá no Rio Grande do Sul, a polícia calcula entre 3 e 5 milhões de reais só de desfalque das vítimas. Rapidamente, para a gente não se alongar, o que as pessoas podem fazer para evitar cair em todos esses golpes aqui mostrados? Em primeiro lugar, não clique em links desconhecidos, que você não sabe a procedência. Se você tem alguma dúvida sobre um link, não clique. Entre em contato com a fonte oficialmente e aí peça um encaminhamento. Isso também vale para ligações que você recebe. Você recebe uma ligação dizendo que é do seu banco, confirma tal dado, ou recebe um SMS, confirma tal compra, e você desconfia, não responda, não passe informações, não caia nessa. Ainda ligam e perguntam qual é o número que está no seu e-mail, né? É isso. Que é justamente para já entrar na sua conta. Exato, que é um golpe muito comum no sequestro de redes sociais, porque quando você tem autenticação de 2 fatores, você recebe um SMS com um código para você digitar. Os bandidos tentam roubar a sua conta e eles te pedem esse SMS dizendo que é uma promoção, alguma coisa do tipo, e aí você acaba caindo nesse golpe. Então, essas são algumas das dicas. Mais importante do que qualquer outra coisa também, Carol, é você saber o seguinte: registre um boletim de ocorrência quando você for vítima de um golpe. Mesmo que você não tenha transferência de dinheiro, isso pode ajudar a polícia a mapear onde os golpes estão e procurar os bandidos. E não perca a esperança de recuperar o seu dinheiro. Fale com o seu banco e fale com a polícia. Você pode reaver o dinheiro. Então, é muito importante que as pessoas façam isso para que a gente possa fazer com que esses números diminuam no futuro, né, Carol? Pedro Duran, trazendo esse alerta aqui para a gente, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública nessa parceria com o Datafolha. Fique ligado aí que são vários os golpes aplicados aqui no Brasil e tem crescido. Obrigada. Valeu, Carol.